Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus nos fala hoje, através do Evangelista São Mateus. Ele diz, o evangelista, Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Então esse poder Jesus conferiu, Jesus concedeu à igreja. A fé, ela move montanhas, como ele mesmo já disse. É preciso ter fé para podermos alcançar os potentos de Deus. A evangelização é o anúncio do Evangelho de Cristo. Jesus, Verbo divino que se fez carne, Palavra de Deus que se faz carne no próprio Filho, revelação do Pai, revelação do coração, do amor que o Pai tem à humanidade. Jesus é a expressão viva do amor do Pai, veio revelar esse Deus amoroso que ama a humanidade. Como diz João 3,16, de tal forma Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele veio trazer ao coração da humanidade a revelação desse Deus amor e misericórdia, trazendo assim ele próprio palavra viva, o Evangelho vivo, trazendo essa verdade, em verdade vos digo, como dizia o Senhor, trazendo o ensinamento novo à comunidade. Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Então Jesus ele envia a igreja com poder. Poder sobre os demônios e também ele autoriza orar por aqueles que precisam de cura, seja ela física e espiritual. Esse Deus que é amor e misericórdia confere esse poder à sua igreja. E aqui vai, dizeis o nome dos 12 apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro. Então aqui ele vai falando o nome dos 12 apóstolos, começando pelo primeiro, que é Pedro, onde o próprio Cristo conferiu a Pedro a autoridade de chefiar a sua igreja. Príncipe dos apóstolos, aquele que está ali sentado naquela cátedra para conduzir a igreja. E assim veio as sucessões dos apóstolos na cadeira de Pedro, daquele chamado por Cristo Jesus, aí dando continuidade a esse principado. No caso, Pedro se torna, na tradição da igreja, o primeiro papa, e assim vem uma sequência de tantos papas que vem conduzindo a igreja católica ao longo dos tempos, dos séculos. Hoje, essa cadeira de Pedro é ocupada pelo Papa Leão XIV, que está à frente da Igreja Católica no mundo. Então Jesus ele conferiu o poder, ele derramou essa graça
de curar doentes, deu autoridade da igreja a expulsar demônios, espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide ante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Então, Jesus ele dá uma prioridade à igreja, buscar aqueles que se perderam, que se dispersaram. Por isso ele disse lá em Zaqueu, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, nós também, como pessoas evangelizadoras, leigos, engajados e conscientes do seu batismo, recebemos também a missão do anunciar. E diante as ovelhas que se dispersaram, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Por isso, Jesus disse também lá na casa de Mateus, quando alguns o criticavam porque Jesus se juntava aos publicanos e pecadores em banquetes, sentava com eles despreocupadamente e com alegria. E aí ele era julgado por isso. E Jesus disse: não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. O Filho do Homem veio para procurar e salvar aqueles que o mundo diz estar perdido, sem jeito, sem saída. Cristo é a saída, Cristo é o jeito. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta pelo seu amor e pela sua misericórdia. Lembremos, na casa de Zaqueu, Jesus não apontou o dedo, Jesus não julgou Zaqueu, Jesus apenas, entrando na casa de Zaqueu, mostrou não ter preconceito, se aproximando de Zaqueu, mostrou ter muito amor para com ele, e conversando com Zaqueu, em nenhum momento Jesus veio trazer a sua presença, os seus pecados, ou jogar na sua cara. Jesus apenas o amou e o evangelizou, e esse amor e essa evangelização transformou a vida daquele homem, a tal ponto que ele disse: Senhor, se roubei alguém, devolverei 4 vezes a mais. Diante da palavra de Zaqueu, Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E aí nós entendemos essa palavra, nos trazendo assim um entendimento, dando salto também esse evangelho de Lucas 19, onde fala da história de Zaqueu. Por onde andar, de anunciar que o reino dos céus está próximo. Então essa é a missão, por onde andar, de anunciar que o reino dos céus está próximo. Mas e diante as ovelhas que se dispersaram da casa de Israel? Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. É a missão de todo cristão consciente, batizado, católico, aquele que toma consciência do seu chamado, da sua missão, pelo seu batismo. Ele é um anunciador incansável dessa palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então essa é a missão da igreja, e a igreja conferiu também a nós, leigos, engajados, a serem aqueles cristãos ativos para anunciar o evangelho. Eu e você, sem exclusão de ninguém. Por isso, Cristo Jesus confia a cada um de nós essa missão. A igreja, nos dias de hoje, engaja cada vez mais homens e mulheres que, tomando consciência do seu batismo, se inserem em diversas pastorais e movimentos na igreja e procuram servir de alguma forma. Aqueles que receberam o dom de evangelizar, que evangelize. Quem tem o dom de pregar, que pregue. Quem tem o dom de cantar, que cante, mas tudo faça para a honra e glória do Senhor. Então são tantos os dons que o Espírito Santo nos dá, que precisa ser colocado a serviço da igreja. Precisamos frutificar. Quando o Senhor nos dá o dom, um talento, ou 2 ou 3, Ele quer que a gente multiplique. E essa multiplicação se dá quando nós saímos a anunciar a palavra da salvação aos corações. Que eu e você possamos sempre dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Que a Tua graça me sustente, que a Tua graça me conduza, que a Tua graça me inspire, para que seja sempre um pregador, não apenas com a razão, mas
um pregador movido pelo Espírito e crendo e acreditando no sobrenatural por esse mesmo Espírito que o realiza. Que eu e você, tomando consciência do nosso chamado e do nosso batismo, possamos sempre estar disponíveis a levar essa palavra, assim como Jesus conferiu aqui aos apóstolos e assim sucessivamente tantos outros que vieram ao longo do tempo e hoje chega em mim e em você, que possamos corresponder com a nossa vida, dando o nosso sim e sempre disponível a levar este Evangelho, levar a palavra de Cristo, levar Cristo aos corações. Que essa palavra entre no meu e no seu coração e transforme a nossa vida. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do canal. Fica com Deus que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir. Paz e bem.